história que vocês vão ver aí dentro, às vezes a gente entra com um fone de ouvido e vai falando para vocês aprenderem mais. Agora eu pedi para os guias já ir falando no ônibus e vamos falar mais um pouco aqui, então vocês vão entrar e vão ver lá. Sempre quando a gente pensa no Holocausto, a gente pensa que não é meu povo, não são meus filhos, não é a minha terra. Não tem nada a ver com isso aí. E a gente esquece de ver o próximo, alguém que está do lado, como um ser humano. Se os países tivessem visto o judeu no período do Holocausto como um ser humano, hoje não teria esse museu aqui. A única coisa talvez de boa que esse museu deixou, que por causa do que aconteceu, hoje tem o Estado de Israel. E por isso quando o museu termina, quando você sai lá, você vê isso. Aqui a maioria é adventista hoje, e eu poderia falar dentro das outras igrejas que existiam no período, mas com a maioria adventista, vou falar dentro da igreja adventista. Quando começou todo o problema do antissemitismo ficar mais forte, o problema da Alemanha, o problema financeiro, e a Gestapo, a SS começaram a puxar e pegar a gente, mandar para os campos de concentração. Muitos judeus pertenciam à igreja adventista, os adventistas, por quê? Porque era muito mais próximo, por causa do Shabat, da alimentação, de outras coisas, serem adventistas do que ser de outra denominação. E a gente poderia falar várias histórias aqui. Uma senhora chamada Sara Frieda, quando começa agora, porque se você conseguisse falar que você era adventista, tinha como que um salvo-conduto. Em alguns casos não funcionou, mas em outros funcionou. E daí ela pede socorro, ela é bem velhinha já, pede socorro para nossa igreja. Olha, por favor, não deixe de falar que eu sou membro e tal. Quando chega lá, quando a SS, no caso a Gestapo, vai perguntar, não, ela não é membro aqui. Tiramos ela de mim. Um outro caso de um senhor chamado William Jokel, adventista há 33 anos, judeu. E quando também agora começa a acontecer todo o problema, ele vai na liderança e fala, por favor, me ajudam, me escondam. A liderança fala, você é responsabilidade da comunidade judaica, não da gente. Eu sou adventista há 33 anos. Falei, a gente não tem nada a ver com isso. Depois um diretor de comportagem, publicações, casada com uma mulher chamada... não vou lembrar o nome dela agora aqui. Ela é judia, e quando eles chegam na casa dele, vem para pegar... Primeiro, a nossa organização não dá nenhum apoio a eles, e além de não dar o apoio, pede para excluir eles. Nossa. E nesse momento pede para que todos os judeus fossem tirados os nomes do rol de membros, que a lição de escola sabatina fosse cancelada para eles. E ele vai pedir ajuda, esse diretor de publicações, para a associação. E a associação de Praga, influenciada pela de Berlim, fala, não, pode excluir eles. E a igreja de Berna, que a igreja não estava, fala, não, a gente não quer fazer isso, a gente não vai fazer. A liderança eram 9 pessoas, 8, 9, não vamos excluir eles. Ah, não vai? Então nós excluímos eles e vocês, excluiu todo mundo. Por quê? E puseram uma placa na porta da igreja de Berna, falando assim, proibido para judeus. Então, esse tipo de atitude é o que gera o que está acontecendo aqui. Não é nosso povo, não tem nada a ver comigo. Eles que se virem. Eu não quero problema para mim. Por um outro lado, muitos adventistas se envolveram de forma positiva. Tem um talmudista, um jovem talmudista chamado Isaac Clemens. Ele é escondido na casa de 2 irmãs adventistas.
ele fica embaixo da cama delas um bom tempo, anos, junto com um garotinho de 3 anos que perdeu os pais. E ele ficou tão impressionado com aquilo, como ele é um judeu talmudista, uma família que é adventista pode esconder ele, que ele se tornou adventista, ele é pastor, ele é vivo, acho que até hoje. Ele é vivo até hoje. Depois a gente tem o caso de um presidente de uma união nossa chamado Laszlo Miknai, e ele lutou muito para que a igreja adventista não tivesse o antissemitismo dentro dela. Ele lutou demais, ele salvou 50 judeus. E agora aqui, vocês estão vendo essas árvores? Cada árvore dessa tem o nome de alguém que não é judeu, mas que salvou judeus. Olha que legal. Que viu judeus como seres humanos, que aquilo era desumano, que aquilo não era uma coisa de Deus. E esse presidente de união, chamado Laszlo Miknai, tem a árvore dele. Ele foi torturado pela Gestapo, foi isso, foi aquilo, mas ele não se dobrou e ele salvou 50 pessoas. Nós temos um outro caso de um soldado adventista que cuidava de um batalhão de trabalho judeu. E ele consegue fazer com que muitos judeus fujam. Ele consegue fazer 140 judeus fugir. E depois, colhendo a história, muitos não sabem que ele é adventista até hoje. Zoltan Kubnin é o nome dele. Pessoas falavam, tinha um soldado que era um anjo. Ele cuidava, não deixava bater na gente, não deixava a gente ficar sem comida, não deixava ninguém abusar da gente. E ele foi torturado, apanhou e mandaram ele para um campo de concentração lá na Sibéria. Falou, você quer salvar judeu? Quem salva judeu, o final é igual de judeu. Vai para o campo de concentração. E ele foi lá e morre. Nós temos um outro caso de uma pessoa chamado Franz Weider. Não é esse nome, não vou lembrar o nome agora. Ele tem uma transportadora, ele é filho do pastor de Bruxelas. E ele tem uma importadora, exportadora, e ele consegue tirar do Holocausto 800 judeus. O Zoltan Kubnin também tem sua árvore aqui, tá? Ele consegue salvar 800 judeus. E ele montou uma rede dentro dos adventistas, que tinha mais ou menos 150 pessoas, e alguns também não eram adventistas, que captavam as pessoas possíveis para que ele conseguisse mandar fora do país e salvar essas pessoas. Ele perdeu essa rede que ele trabalhava, 40 deles foram torturados pela Gestapo, pela SS, e mortos, dentre eles a irmã dele e o pastor Paul Meyer, que era o maior ajudante dele, que foi mandado depois para Dachau, para o campo de concentração de Dachau. E hoje o nome dele está escrito no livro de ouro dos heróis de Jerusalém. Então, gente, nós podemos ter duas atitudes. Como religiosos, como adventistas, como católicos, como pessoal daqui da Foursquare Gospel, da Quadrangular. Duas atitudes. Não é meu povo, não tenho nada a ver. Ou todo ser humano é meu povo. Todo ser humano é filho de Deus. Não importa a forma que ele vê Deus, não importa a maneira que ele adora a Deus, mas ele é filho de Deus e merece o nosso respeito e o nosso cuidado. Quando você entrar aqui agora, não fala assim, olha as crianças judias, olha os judeus. Pensa na tua mãe, você pondo num forno. Pensa no teu filho sendo violentado, sendo queimado, apanhando. Quando desce do trem, separam a mãe e a filha. Diz que uma filha pergunta assim pro soldado, eu quero ver minha mãe. Ele fala, sua mãe você não vai ver mais. Mas quando eu vou encontrar minha mãe de novo? O soldado fala assim, quando você passar por aquela chaminé. Aí você vai encontrar sua mãe de novo. Quando vocês duas forem queimadas. Aí vocês vão estar juntas. Então quando você entrar aqui, gente, olha, pensa nisso. Pensa na tua família, no teu filho, na tua mãe. Porque o fato da gente lutar contra isso hoje, aqui, não esqueçam, principalmente você adventista, que a perseguição virá contra a gente uma hora. E o fato de a gente ser contra isso aqui hoje é uma proteção pra gente amanhã. É uma proteção para o mundo amanhã.